Apesar de serem maioria na população, as mulheres ocupam bem menos cargos políticos que os homens. Nas últimas eleições, apenas 11% das pessoas eleitas para o cargo de prefeito eram mulheres. A desigualdade se repete na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. A Procuradoria-Geral Eleitoral e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão promoveram uma audiência pública em Brasília para discutir e incentivar a participação das mulheres na política. Há décadas, as mulheres vêm ocupando cada vez mais o espaço que lhes pertence. Elas são maioria do eleitorado. Hoje, o Brasil tem 144 milhões de eleitores, sendo mais de 75 milhões de mulheres, 6 milhões e 400 mil a mais que os homens. Entre elas está a cabeleireira Kátia, que mora em Brasília, perto do centro político do país, mas que se sente desestimulada a conquistar um espaço na política. A maior barreira é o que a gente está discutindo aqui nesse momento, são os partidos políticos. Por quê? Eu sempre participei da política, mesmo que sendo voluntária. Já fui filiada em vários partidos e sempre que eu procurava, ninguém me dava ouvidos. Ninguém me ouvia. Eu queria falar da minha situação, eu queria falar da situação da minha cidade, mas eu, por ser mulher, ou às vezes mesmo assim, por eu não ter um status, né? Ah, você não é uma prefeita, você não é uma governadora, eu não tinha o direito de falar. Então, ali, em vez de me levantar o meu ego, só me destruía. O desânimo de Kátia vem acompanhado de números. Nas últimas eleições, apenas 11,57% dos prefeitos eleitos eram mulheres. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral, que mostram que o número de vereadoras também foi reduzido em 13 capitais, totalizando somente 13,19% do total de candidatos eleitos. No Congresso Nacional, o percentual de cadeiras ocupadas por mulheres é de apenas 11,75% do total da Câmara e do Senado. Nós fizemos uma análise nas últimas eleições, desde o ano de 2000, o percentual de participação das mulheres nas casas legislativas aumentou cerca de 1% somente. E a quantidade de candidatas com votação zero aumentou de cerca de 10%, 12% para mais de 40%. Então a gente percebe que, na verdade, os partidos políticos utilizam a cota obedecem só de uma maneira formal. Não há realmente um incentivo por parte dos partidos para que essas candidatas tenham condições realmente de serem eleitas. A lei das eleições de 1997 já estabelecia que o partido ou coligação deveria preencher 30% das candidaturas com mulheres. Essa obrigatoriedade foi reforçada com a mini-reforma de 2009, que começou a valer nas eleições de 2010. Para incentivar a maior participação das mulheres na política, a Procuradoria-Geral Eleitoral e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão promoveram em Brasília uma audiência pública. Essa é uma problemática que precisa ser refletida, precisa ser discutida com a sociedade civil, para que nós possamos identificar quais são os gargalos e de maneira a garantir, a assegurar que efetivamente a mulher se faça valer, tenha a sua voz no parlamento, com uma maneira de assegurar também o caráter plural da sociedade brasileira. Autoridades dos poderes legislativo, executivo e judiciário, integrantes do Ministério Público, advogados, comunidade, filiados a partidos políticos, além de entidades comprometidas com a defesa dos direitos das mulheres, participaram do encontro. O evento teve o apoio da ONU Mulheres, entidade das Nações Unidas para a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. Ter a participação das mulheres na política é central para a democracia. Você não tem democracia sem uma representação das pessoas, e as mulheres somos a metade da população. Mulheres de todas as idades fizeram questão de tomar a frente e expressar as ideias. Um dos destaques foi Dona Creuza, que aos 81 anos é suplente na Câmara dos Deputados e fez questão de mostrar que o engajamento político não tem idade nem gênero. Agora que eu cheguei aqui e ficou poucas nós somos lá naquela Câmara, eu sinto a necessidade de entregar esse bastão às mulheres novas.